Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ainda na aula 7, hoje vamos falar sobre continuar. Já entendemos o que é persistência, o que é resistência. Agora sim, nós vamos entender a aplicabilidade da palavra continuar no nosso dia a dia. Vamos embora? Se a gente for olhar pelo lado do dicionário, continuar é é o ato de não interromper, é levar adiante, é prolongar uma situação, prosseguir, ou então acabar, terminar e passar por todas as etapas até que essa conclusão chegue. É não parar, é deixar ir adiante, ir até o final. Mas não é só pelo lado do dicionário que eu quero que vocês entendam que muitas vezes na vida precisamos simplesmente continuar. E é com essas histórias que eu vou contar hoje que eu quero facilitar o entendimento de vocês para aprender a continuar. Hoje eu quero contar para vocês a história da Jéssica. A Jéssica escreveu um texto muito bonito na internet e eu conheço esse texto já tem uns 4 anos. Mas toda vez que eu preciso exemplificar a palavra continuar, me parece que a história da Jéssica é sempre a mais adequada, é a primeira vem na minha mente. E é mais ou menos assim. Ela escreve que ela nasceu em uma família humilde no interior do sertão do Piauí. Teve uma infância um pouco complicada, porque gostava muito de brincar, e naquela época a roça era a diversão. Ela lembra que brincava no meio do pasto, que corria atrás das vacas, subia em árvore, que ela tinha primos e irmãos que passavam o dia brincando, e tudo aquilo foi muito saudável, muito feliz. Mas no meio de tudo, né? No meio de tudo, ela acabou assumindo a responsabilidade que não era dela, a de ser mãe. Os pais dela se separaram quando ela ainda tinha 9 anos e a mãe foi embora, deixando os irmãos com o pai. E ela acabou assumindo a responsabilidade de criar esses irmãos junto com o pai. O pai saía para trabalhar e ela tinha que cuidar desses irmãos. Ela tinha uma irmã, inclusive, com apenas 2 anos de idade. Então, ela, aos 9, era mãe de um garoto de 7 e uma menina de 2. Cuidava deles mesmo sendo é, tão jovem, né? Porque ela sempre teve um instinto de proteger as pessoas que ela ama. Mas a infância dela foi deixada de lado para assumir essa responsabilidade. Quando ela tinha 13 anos, ela veio para São Paulo para morar com a mãe. E aí já tinha muita mágoa e rancor dentro do coração dela, deixado pelo trauma da separação dos pais. Ela foi abusada sexualmente pelo então atual padrasto e até hoje ela finge que não aconteceu. Diz que foi um ato isolado na sua família, mas a mãe sempre teve um relacionamento abusivo e até hoje não consegue se libertar, né, desse relacionamento com o padrasto e não permite ser ajudada. Ela acabou se tornando uma adolescente rebelde, foi nessa rebeldia toda que tudo desandou para ela, porque ela começou a usar drogas, a ter amizade com pessoas que ela nunca deveria ter se aproximado, mas tudo que ela fazia, na verdade, era para não ficar dentro de casa, porque estar em casa, junto com a mãe e com o padrasto, se tinha se tornado insuportável. Depois de um tempo, ela já não tinha mais controle sobre a vida dela, é, virou, né, uma dependente das drogas e das amizades que levaram ela sistemicamente para um mundo diferente. Ela acabou sendo detida numa unidade socioeducativa para cumprir o período de 2 anos e 6 meses devido a uma situação de roubo que ela tinha participado. Durante a medida socioeducativa, ela teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que realmente acreditavam no potencial dela. E cada adolescente
lá dentro. Então, eram pessoas que queriam, que apostavam na transformação do humano. O mundo afora ajudou ela a entender que todos nós somos capazes de realizar os nossos sonhos, sim. Assim como foi para ela, ela acredita que é para outras pessoas também, que passaram por situações de extrema vulnerabilidade, como aconteceu com ela. Hoje, ela está realizando um grande sonho, que é graças a um instituto, né, que é o Mundo Aflora, ela está cursando a faculdade de Direito. Ela não teve o apoio da família, ela não teve o apoio das pessoas que ela amava, mas foi através desse instituto, e eu quero aqui ressaltar o valor que o Instituto Mundo Aflora tem por contribuir no desenvolvimento de jovens. Quem diria, né? A filha de um agricultor lá do agreste do Piauí, praticamente semi-analfabeto, nordestina, ex-detenta, conseguiria chegar onde ela está chegando. Portanto, é só o que eu tenho para dizer para vocês. Quando você continua e nesse ato de continuar você encontra apoio, tudo muda, tudo simplesmente muda. Ela sabe que a primeira força vem da família e ela não teve. Então, o ato de concluir a universidade acabou sendo a sua maior rebeldia, a sua maior conquista, o seu maior combustível. Gratidão, ela aprendeu a ter. Os sentimentos, ela aprendeu a arquivar nos lugares corretos do cérebro. E não deixou os traumas dos abusos que viveu uma vida toda, seja sendo mãe quando não tinha idade, seja tendo que morar com a mãe que ela tinha tanta mágoa, seja aguentando a violência do abuso sexual do padrasto, seja se envolvendo com drogas, seja com má companhia. Ela teve que arquivar essas informações nos lugares corretos do cérebro para continuar andando, para continuar. Mas foi nesse ato de continuar dentro do sistema prisional que ela acabou encontrando quem a apoiasse. O apoio é importantíssimo. A força, ela não provém da capacidade física, ela provém da vontade indomável que nós temos, já dizia Mahatma Gandhi. E é verdade. A força da Jéssica estava daquela vontade que ela tinha de vencer. Vencer a qualquer custo? Não. Vencer fazendo a coisa certa, continuando. A Jéssica é um nome fictício, lógico, né? Assim como ela, muitas meninas podem se identificar com essa história. E usar nomes fictícios é uma forma até que a gente tem de proteger a pessoa que conta a sua história para que a gente aprenda, mas principalmente de que essa pessoa não sofra retaliação familiar, ou das amizades, ou até mesmo penalizações pela justiça. A Jéssica podia ter sido eu, podia ter sido você, podia ter sido qualquer uma de nós. Sabe, a cientista polonesa, e talvez eu erre a pronúncia do nome dela, mas é Mary Curie, ela foi a primeira mulher na história a ganhar um prêmio Nobel na física. E ela ganhou duas vezes. Teve uma infância pobre, mas conseguiu estudar. Teve que mudar muitas vezes. E ela mudou-se da Polônia para a França, fugindo da proibição da falta de oportunidade para mulheres, especialmente na área da ciência. Era a melhor da classe de mestrado e, junto com seu marido, o Pierre Curie, ela desenvolveu os princípios da radioatividade. Acabou morrendo aos 67 anos pelos efeitos negativos da radiação, de tanto tempo que ficava exposta aos seus estudos e aos seus experimentos. Sim, quando eu estou falando de uma mulher guerreira na área da física, eu estou dizendo de Mary Curie. Agora perceba, se ela não tivesse continuado, se ela não tivesse fugido da Polônia para a França, se ela não tivesse encontrado apoio em seu marido para se tornar a cientista que ela foi. Ela viveu muito pouco, 67 anos, mas através dos estudos dela, todos nós hoje somos salvos em diagnósticos. Sim, isso mesmo. Quando a gente pensa no exame de raio-x, a gente teria que pensar primeiro nessa mulher.
Sabe, tem uma outra mulher, ela chama Ada Lovelace. Ada Augusta King nasceu em Byron e ela foi a primeira mulher a escrever na linguagem da programação, o que hoje é tão simples, tão comum, né, na geração atual. A Ada foi a primeira mulher a desenvolver essa linguagem da programação. A mãe estimulou a menina desde muito criança a estudar matemática e apresentou a menina para o rei da Inglaterra. Foi através do grupo de amigos da realeza que ela conheceu aos 17 anos o Charles Babbage. Ele era um senhor matemático, né? E a importância da época estava desenvolvendo uma máquina analítica. O Charles já desenvolvia essas premissas do que nós teríamos hoje como computador ou smartphones, essas coisas. Pois é, era uma máquina gigantesca. Apesar de casada, ela ainda adolescente, com 3 filhos, continuou estudando matemática. E a linguagem da matemática, né? O que tem por trás dos algoritmos dos números. E teve a oportunidade de desenvolver um algoritmo que anos depois foi reconhecido como o primeiro da linguagem da programação da história. E foi batizado com o nome do algoritmo é o algoritmo de Ada, usado até hoje para fazer bancos de computadores e trens funcionarem. Se elas não tivessem continuado. Ah, se elas não tivessem continuado. Terceira, não menos importante, Rosalind Franklin. Sabe, a Rosalind, hoje nós temos milhares de procedimentos médicos que podem ter efeito através da análise do DNA, não é verdade? Deve-se muito, muito, muito esse estudo atual a essa mulher, porque ela era uma química britânica que participou da descoberta das estruturas das moléculas. Sim, é isso mesmo. As estruturas moleculares, elas tiveram origem de conhecimento nos estudos da Rosalind. Com apenas 11 anos, 11, ela já ensinava química e física para os colegas na escola. Achavam que ela era gênia? Talvez, mas ela fazia o que gostava e com paixão. Ela ganhou prêmios anualmente pelo seu desempenho escolar, contrariando a vontade do seu pai, inclusive, que queria que ela fosse assistente social. Ela formou-se em Química na universidade e ela foi indispensável para a descoberta da dupla estrutural helicoidal das moléculas do nosso DNA, que concedeu o prêmio Nobel para ela de Fisiologia e Medicina no ano de 1962 e também a vários outros biomédicos da equipe que ela participava. Ela só continuou. Foi só isso. Outra mulher, Indira Gandhi. Não tem como a gente passar pela informação do que é continuar, exemplos de histórias de mulheres do que é continuar, sem falar da Indira Gandhi. Sabe por quê? Ela é a única mulher a ocupar o maior posto político e público na Índia. Ela provocou várias revoluções históricas no país. Apesar do sobrenome, né, Indira não tinha parentesco com Mahatma Gandhi, não, tá? Com 22 anos, ela chegou a ser presa por atuar em guerras. Começou na política ajudando o pai, primeiro-ministro indiano, que aos 55 anos assumiu o mais alto posto do governo do país. Mas, a exemplo do pai, a Indira revolucionou a política e a economia da Índia. Ela morreu assassinada aos 66 anos de idade por um grupo religioso contrário aos seus pensamentos. Quer saber mais sobre a trajetória da Indira? Leia sobre a biografia dela. É uma mulher à frente do seu tempo, porque fez, porque continuou. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Margaret Hamilton. Sim, ela mesma, Margaret Hamilton. Vocês não sabem quem é ela? Tá bom, então vamos lá. Sabe aquele dia que o homem chegou na Lua, que é tão propagado, né? Que os americanos chegaram lá e ficaram a bandeira? Pois é, ele não teria acontecido se não fosse por conta da Margaret Hamilton.
a engenheira de software americanos que dirigia o departamento de orientação do Apollo. Apollo, a nave que levou os astronautas para a Lua. A missão que levou os primeiros astronautas só teve sucesso graças a Margaret e toda a sua habilidade na área de engenharia. Desde pequena, muito curiosa e inteligente, ela resolveu seguir pelo caminho da engenharia de software. Formou-se em matemática e logo se tornou um dos nomes mais importantes da NASA, dirigindo o departamento responsável para escrever os códigos de comando daquela que seria a grande viagem e que daria certo para a Lua. Uma das mais importantes missões dela na agência espacial foi participar do projeto Apollo, que levou os astronautas a fincarem os pés na Lua pela primeira vez. Mulheres à frente do seu tempo. É sobre elas que nós estamos falando para que vocês possam aprender o que é continuar. Aí vou pegar um exemplo mais atual, mas que talvez vocês aí com 20 anos não conheçam, que é da Princesa Diana. A Princesa Diana, ou Princesa de Gales, como ela foi conhecida, né? A Lady Di foi uma das personalidades inglesas mais marcantes do século XX, sem sombra de dúvida. Ela é nascida numa família de nobres, sim, era uma mulher talentosa, tanto para o esporte quanto para o balé, mas ela tinha suas paixões. Depois que começou a frequentar a vida da família britânica, né, da família real, ela acabou se tornando um modelo de beleza, de moda e de comportamento. Todos amavam e se inspiravam na personalidade da Lady Di, no estilo que ela tinha. Ela foi perseguida por fotógrafos depois de uma polêmica na separação com o príncipe de Gales e acabou se envolvendo num acidente onde ela veio a óbito, mas deixou o mundo inteiro em choque até hoje por ser a princesa mais falada do período da contemporaneidade. Sabe por quê? Porque o coração dela falava em tudo. Pois é. Existem documentários N's aí falando que a sua vida pessoal era de certa forma um inferno, que ela tentou suicídio, que ela vivia deprimida, mas não deveria ser fácil para essa mulher que tinha o coração falando sempre mais alto, viver dentro das regras dessa realeza. Então, quando a gente pega o exemplo da Lady Di, a gente está querendo dizer para vocês que continuar vale a pena. Muitas mulheres poderiam passar por aqui. Muitas. Quando eu vou falar sobre essa aula, eu sempre trago uma ou outra diferente, mas assim, a gente tem para mais, são infinitos. Só que as histórias mostram que continuar vale a pena. Sempre assim, que continuar vale a pena. Veja, por exemplo, a Virginia Hall. A Virginia Hall ela foi uma espiã americana que foi considerada uma das mais perigosas espiãs na Segunda Guerra Mundial. Sim, uma mulher espiã. E tendo sido amputada aos 27 anos por causa de um acidente que tirou o próprio pé, né? Ela precisou cortar o próprio pé para salvar a sua vida. A Virgínia, ela se ofereceu como voluntária na França para trabalhar no corpo de ambulâncias, né, do ambulatório, e foi parar no meio da Segunda Guerra Mundial. E por ser convidada a ser espiã, ajudando a resistência francesa contra os nazistas em 1940. Foi ficando cada vez mais ousadas em atitudes, planejando ataques, ela conseguia atrasar suprimentos dos nazistas, ela ajudava os judeus a participar de operações de sabotagem. Logo ela foi notada pela Gestapo. E então a polícia nazista, passando a procurar ela, né, mulher alvo agora, porque ela se tornou uma espiã extremamente perigosa. Ela era chamada de dama que manca, por conta da situação do pé lá atrás. Teve muitos atentados contra ela. A única mulher condecorada pela Cruz de Serviço dos Distritos pelos seus esforços na guerra. Pois é, Virginia Hall. Se você continua,
as suas habilidades afloram e você pode estar à frente do seu tempo. Você pode fazer coisas que ninguém fez. Agora, quando você faz as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos. O intuito dessa aula, explicar para vocês o que é continuar, é mostrar que continuar não é continuar da mesma forma, é continuar criando estratégias para chegar aonde você se propôs e deixar que a vida direcione você, mas sempre dentro daquilo que você foi impulsionado, dentro das suas paixões. Não deixar o mundo levar de você o seu brilho, o seu melhor. É isso. Olha, veja uma última mulher que eu quero mostrar para vocês, a Madre Teresa. Tá, existem histórias controversas e minha intenção aqui não é criar polêmica. Mas a Madre Teresa, ela nasceu lá na Macedônia, né? E com o nome de Angese. Esse é o nome principal dela. Mas se tornou naturalmente Madre Teresa lá na Índia e até hoje é o símbolo da caridade, sendo beatificada e canonizada pela Igreja Católica. Com 18 anos, a então Teresa, a missionária, lá na Irlanda, né? Porque o missionário tem essas questões de estar sempre viajando de lugar para lugar, né? Ele não é fixo em um lugar só, e ela vai para lá com 18 anos. Mas quando está perto do 40, quando ela vai fazer 40 anos, ela funda a Congregação Missionária da Caridade, destinada só a ajudar pobres e necessitados, especialmente na cidade indiana de Calcutá. E aí então vem o sobrenome, né? Madre Teresa de Calcutá. A homenagem com o Prêmio Nobel da Paz em 1979, ela vai ser condecorada com esse prêmio, porque a freira fundou um hospital, e desse hospital um orfanato, e do orfanato as escolas, que proporcionava às pessoas de lá a saírem da situação de rua. Os doentes tinham onde ser tratados, as crianças tinham um abrigo, não precisavam mais perambular pelas ruas. Tudo bem, ela é polêmica porque ela foi alvo de denúncias que apontavam as péssimas condições em que ela mantinha os doentes nos seus hospitais, que eram centros de acolhimento. Mas ela fez mais que muito governo por tentar salvar o que restava dessas pessoas. Mas o fato é que nada abala a imagem de que ela é uma mulher caridosa, uma mulher santa. E é o nome do século XX. E você deveria saber um pouco mais sobre a trajetória da Madre Teresa, por entender que ela é a pessoa que personifica a palavra continuar. Eu acho que de todas que eu trouxe para vocês hoje, aqui está a nossa contribuição, para que você possa entender que vai ter dificuldade sim. Talvez você tenha que cortar o seu próprio pé. Talvez você tenha que enfrentar um mundo só de homens. Talvez você tenha que ser aquela que é rejeitada por ser negra e por estar na NASA e ser a mulher. Talvez você tenha que enfrentar o fato de você ser diferente e especial. E talvez as pessoas não vão te compreender. Talvez as pessoas vão te negligenciar ou querer sabotar o seu conhecimento. Mas você só precisa continuar. A junção desses vídeos todos aqui no YouTube é para que você possa amadurecer o seu desenvolvimento pessoal. E se você conseguiu aprender com essas histórias que nós contamos aqui, certamente você não é mais o mesmo. Comenta aqui embaixo para mim com qual dessas mulheres você se identifica. Ah, Ana, eu sou homem, não me identifico com nenhuma delas. Claro que sim. Dentro de cada uma dessas mulheres que eu trouxe hoje como personagem, existe uma qualidade que você precisa desenvolver ou que você já tem e só precisava desse empurrão para colocar em prática. Beijo, gente. Até a próxima. Aula 8. Vitimismo, aqui não. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!